Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com uma nova mensagem da Palavra do Senhor. Na verdade, estou gravando essa mensagem, ela foi ministrada no nosso retiro espiritual do dia 17 de fevereiro. E anteriormente tinha ministrado uma palavra na igreja e que eu coloquei também para aqui no YouTube, né, para todos aqueles que gostam da Palavra do Senhor, que eu falo sobre 4 erros que alimentam demônios. A gente deu um parecer sobre isso nesse vídeo, mas ficou faltando a parte que eu considero a mais importante. Como que as minhas palavras mudam vidas ou trazem morte? Nós estamos acostumados que tudo aquilo que hoje em dia se fala sobre a fé, a mudança de fé, está envolvendo dinheiro, envolve objetos supostamente ungidos e práticas de passar por porta e tanta coisa. Mas como a gente pode fazer isso sem nada disso? Não precisa nada disso. Apenas aplicando o que diz a palavra do Senhor. Então, se você tem esse interesse de saber, de mudar a vida, o seu casamento, saúde, enfim, ver o poder de Deus se manifestar na sua vida, estará aí disponível para você, para abençoar a sua vida. Como as minhas palavras mudam vidas ou trazem morte. O texto base é Provérbios 18, 21, aqui você está vendo ele no original hebraico. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18, 21, aqui na Almeida Revista Atualizada. A vida e a morte estão sob o poder da língua, e os que a utilizam adequadamente comerão do seu fruto. Aqui é o Tanar hebraico, é português, né? Traduzido pelos rabinos judeus. Morte e vida estão em poder da língua. Aqueles que a escolhem comerão do seu fruto, a Bíblia de Jerusalém, católica. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. A nova versão transformadora. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Aqui é King James fiel. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Almeida Corrigida Fiel. Então, de tudo isso nós vamos ver algumas explicações básicas. Bem a utiliza, traduz a ara ou ama, a Corrigida Fiel e a King James. Traduz a palavra hebraica al-hab, que significa amor familiar, o amor sexual, gostar de objetos e coisas, desejo humano por coisas como alimento, bebida, sono, sabedoria, ter afeto por, amor por Deus. Definição. Alimentar demônios é dar lugar, é dar legalidade a demônios, conforme Efésios 4, 26, 27. É dar lugar ao diabo, como ele disse. Então, eu vou utilizar com vocês a expressão alimentar demônios, mas justamente que é dar lugar. E a gente explica isso no vídeo anterior, com detalhes no original, o que significa essa palavra dar lugar. Você quer uma mudança em sua vida sem invencionices, apenas obedecendo a palavra de Deus? Você quer aprender a ativar sua fé no milagre sobrenatural de Deus? Para buscar cura, libertação, salvação, restauração de casamento e até encontrar a pessoa que Deus preparou para você sem gastar dinheiro e sem qualquer suposto objeto ungido, como eu disse no início? E mesmo que você se sinta fraco espiritualmente, a riqueza e o poder de Deus estão ao seu alcance. Assista este vídeo até o final e aceite o desafio de fé da palavra de Deus que será proposto para você no final. Vamos lá então. Os 4 erros, a gente sempre falava de 4 coisas, como eu mudei a terminologia para 4 erros, porque coisas não necessariamente você define, né? E é importante, né? Há um princípio espiritual dizendo que o princípio da definição, quando você não define as coisas, gera confusão, né? Então, os 4 erros que alimentam os demônios, ou que dão lugar aos demônios. O pensamento, os sentimentos ou emoções, ações, as nossas escolhas, e as palavras. Os 3 primeiros eu abordei no vídeo anterior com esse mesmo título, né? Os 4 erros que alimentam demônios. Falta de sabedoria gera confusão. Essa não é a sabedoria que desce lá do céu. Antes é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, e aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago 3, do 15 ao 16. Versículo 33 de 1 Coríntios 14, ele diz assim, na parte A, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Então, essas coisas, a falta de sabedoria. E a falta de sabedoria tem sido uma característica comum dos cristãos, evangélicos, crentes e todos aqueles que se professam servir a Jesus, né? Infelizmente. E nós vamos então, nesse vídeo, mostrar os nossos erros.
Você já aprendeu que imagens geram pensamentos, pensamentos geram palavras, palavras geram ações, são as nossas escolhas, e que geram resultados, as consequências, que podem ser boas ou ruins, e você se torna refém delas, tanto para o bem quanto para o mal. Cada palavra em nossa vida teria que passar por um filtro, e ela não passa, infelizmente. Palavras trazem a glória de Deus e a cura. Você escolhe. Palavras trazem doenças, morte, tristeza. Você escolhe. Então, como lidar com as palavras que saem da nossa boca? É o propósito deste vídeo. Se ao final você conseguir pegar a visão, ter consciência disso, eu me dou por satisfeito, porque depois a escolha será sua. Temos que fazer um jejum de palavras vazias que geram morte. Fazer um jejum de toda palavra que não traga a glória de Deus sobre a tua vida. Fazer um jejum de reclamação. Né? Tira isso da sua vida, do tempo, pessoas reclamam que está calor, está frio, de pessoas, fecha a boca. Fazer um jejum de fofocas, pare com fofocas, de palavras torpes, desânimo. Hoje eu estou tão desanimado. Você precisa aprender a falar apenas palavras que ajudem, que curem e que abençoam. E isso é uma disciplina. Quando aprender a viver nessa nova visão profética sobre o poder da palavra que você fala, vai perceber que o mal e os demônios que te atacam sem piedade irão fugir de sua vida, porque eles se alimentam de suas palavras vazias, que são palavras de morte. Fazer um jejum de palavras vazias de morte limpa o espírito, a alma, o coração, faz uma descontaminação espiritual em tudo ao seu redor. Nossas palavras têm poder, como vimos no texto sagrado. E viremos muito mais textos sagrados ao redor durante o transcorrer desse vídeo. A morte e a vida estão no poder da língua. Qual foi a parte que você não entendeu? Mas não tem problema. Esse vídeo vai esclarecer e nesse vídeo você terá a resposta de Deus que tanto procura. Então preste atenção no que você vai aprender nesta poderosa mensagem da palavra do Senhor. Quando jejuamos de palavras ruins, de morte, só falamos palavras de vida, algo sobrenatural de Deus acontece em nossas vidas. Não adianta as pessoas dizerem para mim, olha pastor, mas isso aí eu já conheço isso. Não, você tem que praticar, meu querido. Eu duvido alguém tenha feito isso inconscientemente. O mal que se alimenta do desânimo, da reclamação, né, são sentimentos. Os pensamentos ruins de fofoca, e palavras torpes e palavrões, né, que são palavras, perde a força sobre a tua vida. É como se você tirasse a comida deles. O que acontece quando você não dá comida para o seu animal de estimação, o seu pet? Ele morre de fome, né? Quando você faz um jejum de palavras torpes, vazias, de maldição, palavrões, você deixa de dar comida para seus demônios de estimação e morre o controle deles sobre você. Você já conseguiu perceber que depois de uma conversa com alguém cheia de reclamação, fofoca, crítica, você se sente cansado? Já teve esse discernimento? Ou já conseguiu perceber que depois de um dia de palavrões, palavras negativas, palavras pessimistas, parece que as coisas boas se afastam de você? Parece que só recebe notícias ruins? Já conseguiu detectar isso? Não é por acaso. É um princípio espiritual, uma lei espiritual ensinada, é um princípio ensinado por Jesus. Porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. E isso não se refere apenas no dia do juízo final. Ele está falando daquilo que acontece na nossa vida. Este é o princípio da verbalização, é o número 23. Sobre princípios, eu vou falar alguns deles aqui durante o transcorrer do vídeo. Se você quiser mais conhecimento, assista os meus 2 vídeos sobre 74 princípios de batalha espiritual e você será muito edificado. O jejum de palavras vazias que só trazem morte é para não deixar que nenhuma palavra maligna de destruição e de desânimo saia da sua boca por 40 dias. Primeiro, aprenda como suas palavras geram vida ou morte. Então nós vamos começar a trabalhar sobre o tema a partir de agora. Mas pastor, como vou dar graças a Deus quando tudo está muito ruim, tudo dando errado? Vou mentir? A resposta, você não precisa mentir, nem tem que fazer isso, né? O que tem que aprender é que você pode escolher o que falar na palavra de Deus. Até não vou ensinar ninguém a mentir, porque isso é uma coisa que todo mundo já nasce sabendo. Ao invés disso, diga, estou sem emprego, estou cheio de dívidas, muitas pessoas dizem isso, né? Estou sem emprego, estou cheio de dívidas, estou muito mal. Aprenda a dizer, Pai Celestial, Tu conheces a minha necessidade e eu confio em Ti. Ao invés de dizer, meu casamento está no fim,
ou numa situação que não tem mais solução, diga: Senhor, Tu és o restaurador do meu casamento que parecia perdido. Quando jejuamos de palavras de morte, o que é poderoso acontece e os anjos de Deus ganham liberdade para agir por você. E você verá durante esse vídeo exatamente um texto das Escrituras falando sobre a ação dos anjos por nossas palavras. O Espírito Santo pode se mover sem impedimento. Não apagueis o Espírito. Muitas vezes nós apagamos com as nossas palavras, porque as palavras refletem aquilo que está no nosso coração. O mal tem que fugir, aqui o texto de 1 Tessalonicenses 5,19, o mal tem que fugir porque não encontra o que comer em sua vida. Quantas de suas palavras geram vida? Você já parou para fazer uma análise, por exemplo, no dia ou na semana? Quantas de suas palavras geram bênçãos e ajudam pessoas? Eu vou ajudar você a entender isso no transcorrer do vídeo. Seja honesto. Quantas de suas conversas durante a semana com as pessoas que enchem o ar de vida ou que enchem de morte? Saiba, eu não te culpo por falar assim. Não, de maneira nenhuma. Todos nós fomos ensinados, infelizmente, todos nós fomos ensinados errados e por isso fazemos errado. O Espírito Santo quer te ensinar um segredo que vai mudar sua oração, seus cânticos, suas palavras e toda a sua vida. Infelizmente, as pessoas hoje, esses novos convertidos enfim, o fruto do que se transformou a igreja hoje, apenas aprendem coisas básicas, mas não uma mudança de vida, aquilo que muda a sua vida, correto? É muito show, muita música, muito isso, mas não a essência da palavra na vida das pessoas. Você está pronto para uma mudança radical em sua mente? Não se preocupe que isso vai ser explicado durante o vídeo. O mal e os demônios precisam de permissão, é o princípio da legalidade, é o sexto princípio, para ficar em nossa vida. E nós damos essa permissão com os 4 erros que alimentam os demônios, mas especialmente com o que falamos. Então, os 4 erros que nós citamos aqui, que tem um vídeo específico sobre isso. Sobre princípios, o Ministério de Intercessão está mais acostumado pelo nível de treinamento que tem, mas você pode aprender em meu vídeo. São 2 vídeos, 74 princípios espirituais de batalha espiritual. Você vai aprender lá, está bem resumido e explicado de forma que você entenda. Quando você diz, nunca vou sair dessa situação, não tem mais jeito para mim, você dá aos demônios e ao mal a licença ou a legalidade para ficar em sua vida. É o que eu digo, você está alimentando demônios. Você alimenta demônios quando você declara, por exemplo, minha família, o meu filho, minha esposa, o meu marido são amaldiçoados, não tem jeito. Você abre a porta ou a brecha para o mal entrar. E esse tipo de palavra é um verdadeiro portal. Você alimenta demônios. Quando você sussurra, Deus me esqueceu, você está alimentando demônios. Infelizmente, Deus não liga para mim, Deus não responde minhas orações. Mas quando você jejua dessas palavras de morte, então só falará palavras de vida. Você começa a ver o poder de Deus pela visão profética que começa a se abrir, a se descortinar na tua vida. E não pela visão do óbvio, que é a que todo mundo tem. Verás como nunca viu antes, todo mundo tem e por isso que não vai muito para frente. Você alimenta demônios quando você faz declarações com a força de um decreto espiritual. Eu não tenho mesmo sorte, não sirvo para nada, tudo que eu faço dá errado, seria melhor que eu morresse mesmo. Tudo isso é um alimento que eles não vão perder a oportunidade. Essas palavras, elas trazem uma legião de demônios, de desânimo e de muitas desgraças para a sua vida. Você abriu as portas, foi um portal. Faça um jejum de palavras de morte por 40 dias. No final da mensagem eu explico passo a passo como fazer. Sempre que você sentir a vontade de falar palavras de morte, palavras negativas e ruins, de desânimo e de desgraça, troque por eu sou um filho de Deus. As mulheres vão dizer eu sou uma filha de Deus, uma filha do rei. Eu sou amado por Deus, eu sou amada por Deus. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Coloque a palavra do Senhor na sua vida, na sua mente, no seu coração. Mas, e se eu não me sinto assim, pastor? Não seria uma mentira? Resposta: amados e amadas, não é sobre o que você sente, mas sobre o que Deus diz sobre você. Não é sobre o que você sente, não é sobre o que você vê, é o que Deus diz sobre você. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu sou um filho de Deus, porque a Bíblia diz que sou um filho de Deus, a partir do momento que eu me entreguei a Jesus, eu nasci de novo.
Entenda de uma vez por todas. Eu não estou falando de pensamento positivo, de confissão positiva ou de uma técnica humana de autoajuda, ou muito menos do evangelho da prosperidade. Não é nada disso. Eu estou ensinando princípios espirituais. Eu estou falando de um princípio espiritual que o próprio Senhor Jesus nos ensinou também em Marcos 11:23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará tudo o que diz, tudo o que disser será feito. Os grifos aí são meus. Apple, o verbo grego, significa falar, dizer. É o princípio da verbalização, como eu disse, o 23º princípio. Veja aí no meu vídeo os 74 princípios de batalha espiritual, que na verdade são 2 vídeos. Note bem que Jesus disse o que disser, e não o que pensar ou o que sentir, mas o que disser, qualquer que disser, qualquer pessoa que disser, independentemente de quem seja. Nossas palavras têm o poder de criar, né? Criar vida, ou de destruir, trazer morte, conforme vemos em Provérbios 18:21, que é o texto oficial da pregação e do retiro espiritual. E quando fazemos o jejum de palavras que geram morte, de palavras ruins, damos a chance para que nossas palavras de vida, vamos aprender sobre elas um pouco mais adiante, palavras de fé que criam milagres, curas, libertação, salvação, restauração, pois acessa o poder sobrenatural de Deus. Pois o que diz a Bíblia? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. A essa altura da mensagem, você está se perguntando, mas como eu posso e devo fazer corretamente esse jejum de palavras vazias? Isso fica para o final. Primeiro, ele não exige que você deixe de comer alimentos. Então, se você tem essa dificuldade, não posso comer, não posso ficar sem tomar um café, sem tomar um açúcar, só isso, não tem problema. É difícil porque exige 2 coisas fundamentais que você não está acostumado em sua vida. E no final do vídeo eu darei o passo a passo. Primeiro, disciplina militar, conforme Paulo fala em Timóteo 2:3-5. Né? E segundo, a ajuda do Espírito Santo, Romanos 8:14, a maioria das pessoas estão acostumadas a uma vida sem a direção do Espírito Santo. Por 40 dias, faça uma aliança, um compromisso com Deus, de não falar nada que não ajuda. Palavras vazias, palavras torpes. Exemplo, reclamar do tempo. Tá frio demais, tá calor demais, tá chovendo demais, ou não chove. Reclamar e criticar outras pessoas, seu pastor, sua igreja, os governos, os políticos, até porque criticar governos é a coisa mais fácil que tem, porque infelizmente no Brasil os governos gostam de fazer as coisas erradas, né? E a gente vê que toda hora motivo para isso. Os políticos, então, nem se fala. Falar mal de qualquer situação, fazer fofocas no trabalho, em casa, em bate-papos, nas redes sociais, até na igreja, não é? Falar de derrotas, falar de doenças, fracassos, tristeza, e ter dó de si mesmo, se desvalorizar, palavrões, palavras torpes e por aí afora. Segundo, toda vez que você sentir vontade de falar algo ruim ou de morte, substitua na hora por uma palavra de Deus, por uma palavra viva, palavra de vida. Ao invés de dizer que dia horrível, só notícias ruins, diga: este é o dia que o Senhor fez, vou me alegrar e festejar. Eu vou te louvar, Senhor. Ao invés de dizer eu não gosto dessa pessoa, diga: Senhor, abençoe esta pessoa e me ajude a amá-la com o teu amor, Senhor Jesus. A maioria das pessoas, infelizmente, tem dificuldade de compreender. Mas não acho que só de fazer isso vai mudar. Você não acha porque você nunca fez. E veja bem, ficar alguns minutos sem falar isso é fácil. 40 dias não. 3 vezes ao dia, de manhã ao meio-dia e antes de dormir, declare em voz alta a palavra de vida sobre a tua família, a tua casa, seu trabalho, sua saúde, sua aposentadoria, seu futuro, marido, mulher, e no final você terá a explicação. Não importa como você se sinta ou como você está vendo a situação, declare o que a palavra de Deus diz sobre você. Parece difícil? E vai ser, especialmente no começo. Porque nós somos ensinados e estamos acostumados a falar de forma ruim, com palavras de morte, palavras torpes. Veja na internet o que é as pessoas, os comentários que as pessoas fazem, mesmo de um vídeo que tenta ajudá-las, entendeu? São sempre agressivos, porque é isso que elas têm. Foram treinadas, se dizem cristãs, se dizem pastores, apóstolos, se dizem profetas, se dizem crentes. Aprendemos desde cedo que reclamar é normal para todo mundo, que criticar é aceitar, que criticar é aceitável para todo mundo, que falar mal todo mundo fala mal, que ficar desanimado é humano para todo mundo, é uma cultura da raça de Adão. Só que você não é todo mundo. Mas Deus nos chama para algo maior, muito maior.
Pois o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai, conforme os textos aí de Romanos e Efésios, entre outros. E é por isso que Deus nos chama para falar como Deus fala e não mais falar como o diabo fala. Você consegue entender a diferença? Deus quer que você fale palavras que criem vida e não a morte. Prepare-se para a mudança em sua vida, vai ter que ter fé e coragem. Mas é bom que saiba, vai haver uma grande e forte batalha em sua mente, pois as potestades vão tentar seduzir e perturbar você, para reclamar de alguma coisa, para xingar, para falar alguma palavra de morte, alguma palavra torpe. Os demônios se alimentam de nossas palavras vazias, de desânimos, de palavras torpes, de palavrões que geram morte. Toda vez que a tentação vier para que você alimente demônios e fale palavras vazias que geram morte, diga: Espírito Santo, põe um guarda ou uma mordaça na minha boca e me inspire a só falar palavras que glorifiquem ao Pai Celestial. Se o marido, ou se o seu marido, ou o seu filho, a sua filha, a sua esposa estão alimentando demônios, sempre xingando palavrões e reclamando de tudo, pode dizer a ele: você está preso numa fortaleza de morte e a sua boca é a chave que te mantém preso, porque alimenta demônios na sua vida. Se você quer alguma mudança em sua vida, vai ter que fazer o jejum de palavras sujas, de palavras vazias por 40 dias. Nesse tempo, você vai fazer uma descontaminação na atmosfera ao redor da sua vida e na incredulidade que bloqueia milagres, e elas serão expulsas pela fome de palavras de morte, e a glória de Deus vai poder, enfim, se manifestar na sua vida. É um desafio que você pode crer ou não. Lembre-se, Deus criou o mundo pela palavra de sua boca. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11:3, na tradução da Almeida Revista e Atualizada. É assim, é sempre assim. Tudo no universo e em nossa vida, pois vivemos dentro do universo, é criado pela palavra de Deus. O que é invisível dará vida ao que podemos ver, e isto é ao visível, e isso foi dado a você porque nós somos feitos e criados à imagem e semelhança do Senhor. Qual milagre que você precisa, que talvez foi bloqueado pelas palavras de morte que não param de sair da sua boca? Que bênção você está esperando ser liberada quando você finalmente jejuar de toda palavra que gera morte, doença e confusão na sua vida? Mas hoje, o Espírito Santo quer te livrar dessas correntes invisíveis. Ele quer te ensinar uma forma de você dominar e expulsar as palavras que geram morte em sua vida. Um jejum de palavras vazias, de boca suja, por 40 dias. Por que 40 dias? E não só 21 dias, como o jejum de Daniel, por exemplo? A resposta para você. O número 40 é símbolo de tempo ou período de preparação, provação, amadurecimento e transformação radical, que é o que você precisa, e eu também. É um tempo necessário para que um ciclo se complete em nossa nova etapa, nova etapa divina, porque ela começa. Então você termina uma parte, começa a outra. 21 dias de Daniel foi um jejum de batalha espiritual. Aqui é muito mais do que isso. Ela exige transformação. Por isso o dilúvio durou 40 dias e 40 noites, lá em Gênesis 7:12. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai para receber as tábuas da lei de Deus, Êxodo 34:28. O povo de Israel vagou por 40 anos no deserto antes de entrar na terra prometida. Aí Deuteronômio 8:2 e Neemias 9:21. Elias caminhou em jejum para um encontro com Deus, em 1 Reis 19:8, 40 dias. Jesus jejuou por 40 dias, Mateus 4, versículos 2 e 3. Jesus ficou na terra 40 dias após sua ressurreição, antes de voltar ao Pai, Atos 1:3. Percebeu que nós estamos colocando para você o período de transformação em tudo é assim mesmo. Não diga o que você pensa ou o que você vê. Isso é um erro. Lembre-se que é um dos 4 erros que alimentam demônios. Diga o que Deus vê através da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e Ele mostra para você. Ah, pastor, meu marido bebe muito, me ofende, chega em casa brigando, bêbado, né? Acha que eu posso dizer o quê? Vendo isso em casa? Afinal, sou eu que me sinto humilhada e vivo pensando em divórcio. Corrija o seu falar nesses 40 dias. Não alimente demônios na sua vida, na sua família, na vida do seu marido. Meu marido é um homem de Deus, um discípulo de Jesus, que ainda não sabe disso. O Espírito Santo está trabalhando no coração e na mente dele. O meu marido terá um encontro pessoal com Jesus. Mude a esfera, mude o ambiente ao redor da sua vida, da sua família. Não diga o que você vê, o que você sente ou o que você pensa. Diga apenas o que Deus diz na sua palavra. Você tem que se amoldar, se alinhar na sua palavra.
Dizer o que você pensa e o que você vê, saem palavras vazias, boca suja, palavras de morte que podem se tornarem fortalezas em nossas mentes, especialmente na mente daquele que está passando por muito sofrimento. E passamos a acreditar e a viver nela, por elas. Isso, infelizmente, nasce a teimosia em insistir em fazer os mesmos erros, esses mesmos 4 erros. O jejum de palavras vazias não é somente deixar de falar palavras negativas que geram morte e destruição, mas é agir ativamente, substituindo-as por palavras que geram vida. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Tiago 3,10. Você vai ver que no transcorrer nós vamos citar muitos textos bíblicos mostrando para você que o seu ensinamento não é de um texto, é de toda a Escritura. Nós estamos passeando no Antigo e no Novo Testamento, como é que se faz na direção do Espírito. A sua boca não pode ser uma fonte de bênção e outra de maldição ao mesmo tempo. Não jorra, como o Tiago fala, né? A água doce e água salgada da mesma fonte, da mesma torneira. Em Efésios 4:29 está bem claro: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. A Bíblia Viva Online traduz assim: evitem a boca suja, digam só o que é bom e útil àqueles com quem vocês estiverem falando e o que resulte em bênção para eles. Você já percebeu que existem pessoas que trazem paz quando chegam num determinado ambiente e outras pessoas que trazem tensão, um clima pesado, confusão quando chegam a algum lugar? Porque em certas casas, lares, o clima quase sempre é pesado, tenso, com discussões duras entre marido e mulher, pais e filhos, né? Especialmente mãe que mais disciplina o filho. A resposta é por causa das palavras que são faladas dentro dessas casas, pois são palavras de morte, de reclamação, de queixas, de contendas. Por 40 dias faça da sua casa uma casa cheia de palavra de vida. Encontrem algo para agradecer a Deus e as pessoas que sempre te ajudam ou ajudar em momentos difíceis e para abençoar. Aprenda, mas não é só sobre o que você não deve falar, mas é sobre o que você deve declarar. Antes de se levantar, esqueça um pouco o seu celular, declare sobre o seu novo dia. Este é o dia que o Senhor fez. Vou me alegrar e festejar nele. Meus passos serão guiados pelo Espírito de Deus, que vai na minha frente, preparando o meu caminho. Tudo que eu fizer vai dar certo, porque Deus está comigo, me orientando e me ensinando. Antes de sair de casa para trabalhar, declare: paz seja sobre a minha casa. Os anjos de Deus protegem este lugar e protegem minha ida até meu trabalho. Nenhuma arma forjada contra a minha família vai prosperar, porque meu lar é um refúgio de Deus. E também estendendo a bênção para o seu trabalho, o ambiente de trabalho. Quando você olhar para a sua família, marido, mulher, filho, filha, pai, mãe, avô, avó, vizinhos, não importa. Ao invés de focar nos defeitos deles, declare o que Deus vê neles, revelado na palavra de Deus. O Senhor tem planos de salvação, cura e libertação para cada um de minha família. Aí cita o nome, né? E diga a bênção que precisa. O Espírito Santo está trabalhando a obra na vida de cada um deles. Entenda, com essa atitude você está criando um ambiente de fé
E as palavras de morte das pessoas que começam a alimentar demônios, que provocam o suicídio e não sabem disso. Elas começam, eu vou me matar, eu vou me matar, eu vou me matar. Ela está construindo. Aí a gente fala, puxa, a pessoa vivia falando. Sim, ela estava construindo. Precisa de ajuda, claro, ajuda psicológica, ajuda terapêutica, ajuda espiritual, precisa mesmo. Seria bem melhor se eu morresse, minha vida não tem mais solução, estou pensando em tirar minha vida. Ninguém vai chorar. Ao invés disso, precisa falar palavras que geram vida. Deus, tu conheces a minha dor e a aflição, e confio que o Senhor vai curar meu coração, libertar a minha mente e transformar a minha vida, minha família, meu marido, minha esposa, meus filhos. Senhor, eu confio que o seu poder vai me curar desta doença, seja câncer, problemas do coração, na cabeça, onde for. E quais palavras de morte fala alimentando demônios, quando tudo está dando errado para você e vê ímpios se dando bem? Deus é injusto, a vida é injusta, por isso abandonei tudo. E isso são palavras de morte que alimentam demônios. Ao invés disso, aprenda a falar palavras que geram vida, mesmo sem entender os caminhos de Deus. Eu sei que eles são melhores do que os meus. O meu Deus me dará a provisão de tudo que eu preciso. Não vai faltar absolutamente nada para mim. Esta é a palavra do Senhor. Você consegue entender que precisa parar de alimentar demônios com suas palavras de morte todos os dias? Não é para fingir que não está doente, nem triste ou com problemas, e que tudo está bem. Não é nada disso, não é para fingir nada, não é para mentir. É para escolher semear palavras que geram vida em sua vida, principalmente nos momentos de dor, com raiva, ou nervoso, ou nervosa. Vai precisar treinar sua mente e sua boca na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, então vai ter que lê-la, né? Você já deve ter aprendido os quatro coisas, ou os 4 erros que alimentam os demônios. Se não, assista, é um vídeo mais curto. Pensamentos, sentimentos ou emoções, ações e palavras. E deve-se lembrar que imagens geram pensamentos, pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações geram escolhas. Você é livre para fazer escolhas, mas as consequências são obrigatórias e você se torna refém delas. De quantas palavras que você falou, situações que você presenciou, que você fez escolha errada, as consequências foram duras e talvez você esteja refém delas até hoje, sofrendo e querendo se livrar delas. É um casamento que não deu certo, você quer acabar, tá tudo dando errado, emprego, enfim. Pensa bem nisso. Os demônios precisam que sua boca ou língua os mantenha bem alimentados. E isso nós aprendemos a fazer muito bem. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Tiago 3,6 na versão da Almeida Corrigida Fiel. Semelhantemente, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. E a língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro e não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Essa tradução na Bíblia Viva Online, né? Os demônios sabem que os momentos em que você está irritada, nervosa, com raiva, desesperada, desanimada, são seus pontos fracos. Princípio do ponto fraco, o 48º. Para falar palavras que geram morte e que alimentam a eles, os demônios. E o que fazer então? E são nesses momentos que as suas palavras de fé também têm mais poder. Será sempre uma batalha em sua mente? Sim, por quê? Porque nesse momento você vai exercer essa palavra de fé que tem que superar, suplantar a situação, ou aquilo que você está, ou a descrença, então ela tem mais força. Quando glorificamos a Deus no meio da tempestade, quando falamos da fidelidade de Deus no meio da traição, quando profetizamos que somos curados no meio de uma doença, o céu se move e o mal treme e será vencido. Lá em Atos 16, 24, 26, o apóstolo Paulo e Silas estavam presos após apanharem dos soldados romanos. Ao invés de ficar reclamando com Deus por que ele tinha permitido isso, o que eles fizeram? Perto da meia-noite, eles começaram a orar e a cantar hinos a Deus. A resposta do céu foi imediata e foi tremenda. Literalmente tremeram os alicerces da prisão por causa de um terremoto. Olha só, surgiu um terremoto assim. Todas as portas foram abertas, as portas das cadeias, né, das celas, e todos os presos foram libertos. Ninguém fugiu, porque não era essa a vontade de Deus para poupar a vida do carcereiro, porque naquela época ele seria morto no lugar. Mas Deus tinha como propósito a salvação dele, e isso aconteceu. Quando o ambiente espiritual é limpo, porque você fez a descontaminação, né, o princípio da descontaminação, que é o 39º, de palavras de morte
o milagre pode, enfim, acontecer. Já percebeu como fica sujo e pesado o ambiente espiritual em sua casa? Quando marido e mulher discutem, ou discute com os filhos, a mãe discute com o filho, quando o marido e os filhos brigam, xingam, falam palavras torpes, palavrões, quando os pais batem nos filhos com raiva, com gritaria e bate-boca. O ambiente espiritual está sujo, contaminado, e é propício para os demônios agirem, como diz Tiago 3, 15 e 16. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Gera confusão, Deus não é Deus de confusão, e aí há toda espécie, olha que ele fala, toda espécie de coisas ruins, quer dizer, então inclui tudo. Que milagre está esperando que você limpe o ambiente espiritual para que faça a descontaminação e o milagre aconteça em sua vida? Que bênção de Deus está bloqueada em sua vida, porque você só fala palavras de morte, palavras torpes, palavrões, xingamento, palavrões invocam demônios. Outras palavras de morte que alimentam demônios. Estamos exemplificando. Outras palavras de morte que alimentam demônios. Doença, essa doença ainda vai me matar, eu vou ter um infarto. São palavras que alimentam demônios. Diga palavras que geram vida. Eu creio que o Senhor Jesus vai me curar. Jesus me dá saúde. Palavras de morte que alimentam demônios. O meu dinheiro nunca dá. Se aparecesse uma viagem ao redor do mundo por R$10, eu não poderia ir. Sou pobre de marré, desci. Ao invés de morte, diga palavras que geram vida. Jeová Jireh, o Senhor me dará sempre provisão para tudo. Palavras de morte que alimentam demônios. Meu casamento não tem mais jeito. Meu marido é um peso morto em casa. Eu apelidei o meu marido de Paspalhão 1 e meu filho de Paspalhão 2. Olha, isso são palavras que alimentam demônios. Diga palavras que geram vida. Deus vai restaurar o meu casamento e o meu marido sai a cabeça como Cristo quer, não do jeito que entendem errado. Eu apelidei o meu marido de convertido a Cristo 1 e o meu filho de convertido a Cristo 2. Mude, profetize, decida começar o jejum de palavras da morte por 40 dias e ele não vai transformar somente você. Deus é quem faz a obra, né? Mas ele vai transformar o ambiente todo. Porque quando você muda o que fala, mudará também o destino, Deuteronômio 32, 35, o seu futuro espiritual, dos seus descendentes também. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias, Provérbios 18, 23. Quem vigia a sua boca e a sua língua preserva a sua alma de problemas, o Tanar hebraico, português. Os demônios não têm corpo, então, para agir na terra, na vida das pessoas, eles precisam encontrar pessoas que concordem com suas vontades para poderem fazer o mal. Bom, continuando. Provérbios 21, 23, também na tradução do Tanar hebraico, quem vigia a sua boca e a sua língua preserva a sua alma dos problemas. Os demônios não têm corpo, então para agir na terra, na vida das pessoas, eles precisam encontrar pessoas que concordem com suas vontades para poderem fazer o mal. E o modo principal que a gente concorda com eles é quando os alimentamos com nossas palavras de morte. Há mais de 30 anos atrás, uma certa esposa crente, lembrando-se que o crente convertido, nascido de novo, ele tem a autoridade do crente. Sempre, inclusive, eu tenho 3 vídeos falando sobre isso. Sempre que discutia com seu marido, que era ímpio, o amaldiçoava dizendo, você não é homem, você não é homem, você não é homem. E isso aconteceu por muito tempo. Bastava ter discussão e era você não é homem, você não é homem. E essas palavras de morte foram alimentando demônios na vida da família, na vida do casal. Tempos depois, essa mulher descobriu que o seu marido tinha se tornado um homossexual e seu casamento acabou por causa da sua boca. Ele não era, mas ele mudou. É o que ensina a palavra de Deus. Provérbios 18, 7. A boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. E foi o que aconteceu na vida dela. Uma crente tola. Nossas palavras e os anjos de Deus. E agora nós vamos ver a importância ainda mais das nossas palavras. Pare de falar palavras vazias, palavras que geram morte, palavras torpes, palavrões, xingamentos. Pare de alimentar demônios dentro da sua casa, do seu trabalho, da sua sala de trabalho, dentro do seu carro. E seu controle ficará fraco e sairão da sua vida. Você cortará o alimento principal desses demônios na sua vida, deixando de ter uma boca suja.
Hoje em dia, muitos crentes, como muitos pastores, possuem uma boca suja de palavras torpes, palavras vazias, de palavras que geram morte. Basta ver o que escreve nas redes sociais, os vídeos, né, como falam. A gente vê gravações e vídeos, é uma coisa muito triste. Fazem gritaria e não percebem o mal que produzem. As nossas palavras de fé, com base na Bíblia Sagrada, permitem a ajuda dos anjos de Deus em nossa vida, em contrapartida. Isso é o fundamental. Não sabia disso? Foi o anjo Gabriel, lá Daniel 8,16, quem revelou isso ao profeta Daniel. Então ele diz: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel 10,12, mais claro do que isso, meu irmão. Minha irmã, não tem. Os grifos aí são meus, naturalmente. Todos os grifos que vocês virem sabem que são meus. Está bem dito isso, grava bem isso, são ouvidas as tuas palavras lá no céu, e eu vim, os anjos vêm por causa das tuas palavras. Espero que Deus esteja iluminando você nesse momento. Assim, você já entendeu que quando fala palavras que geram morte, você cria um ambiente espiritual para que os demônios possam agir na sua vida, e eles não vão perder essa oportunidade. Quando você fala palavras que geram vida, você cria um ambiente espiritual para que os anjos de Deus possam agir em sua vida. O que você vai escolher a partir de hoje, então? Agora é por sua conta e risco, mas vamos lá que não terminou a mensagem ainda. É simples assim. Demônios de doenças se alimentam de palavras que só falam em doença. Tem pessoas que só falam de doença, só falam de doença, só falam de doença e vive sempre doente. Porque tem pessoas que adoram viver falando que estão doentes e a sua doença é sempre pior que a dos outros. Ainda faz questão disso. Pior, meu Deus do céu. Demônios de miséria se alimentam de palavras que falam de dívidas, que não tem dinheiro para ajudar, que não tem dinheiro para ofertar, que não tem dinheiro para isso, que não tem dinheiro para aquilo, que não tem dinheiro para aquilo, que falta dinheiro para isso. É assim. Demônios de divórcios se alimentam de palavras das ofensas, nas discussões de marido e mulher, de adultério, vida sem oração. Normalmente, a resistência dos demônios é vencida após 30 dias de jejum de palavras da morte. E aí as portas começam a se abrir para você. Quando você jejua das palavras vazias, das palavras torpes, das palavras que geram morte, a força deles sobre você morre de fome. Chegou a hora de começar a falar palavras de vida. Diga aí: Jesus me dá tudo o que eu preciso. Louvo o Senhor por isso. Jesus vai ser glorificado com a cura do câncer da minha próstata, do câncer do meu endométrio, o primeiro homem, a segunda mulher, do angioma venoso no meu tronco encefálico, dos problemas dos meus pulmões, da minha coluna, enfim, aonde está do meu esôfago, aonde está a sua enfermidade, que não é sua, porque Jesus já levou na cruz. Declare a cura. Importante, quando começar o jejum das palavras de morte, os demônios vão contra-atacar. Claro, a gente não espera facilidade. E preparar situações e pessoas especificamente escolhidas a dedo para você falhar e desistir. Não querem perder o alimento que você lhes dá todos os dias com palavras vazias que geram morte. É o marido agressivo xingando, é o filho rebelde boca dura, a patroa injusta que humilha, é o chefe que pega no teu pé, é o problema do trânsito, é a gritaria, bate-boca, é o carro que quebra na hora de ir para o trabalho, no trânsito, de repente alguém, você está de moto, está de carro, um cidadão lá, uma pessoa cruza o teu caminho, atravessa o sinal vermelho, não para no pare. É a máquina de lavar que para cheia com roupa suja e você com pressa, enfim. Tudo para você perder o controle, se irritar e quebrar o jejum de palavras vazias que geram morte. E, infelizmente, a tendência é essa, né? E solte um palavrão daqueles que já está acostumado. Tudo vai se juntar para você deixar escapar palavras de morte, especialmente as que já está acostumado a falar todos os dias. Se quebrar o jejum de palavras, digamos, lá no 25º, peça perdão a Deus e comece do zero novamente. O foco são 40 dias sem nenhuma palavra que gere morte, maldição, xingamentos, palavras torpes, palavrões. No entanto, quando você perceber tudo isso contra você, é o momento que vai ter certeza de que o jejum de palavras vazias está dando muito certo. Você atingiu em cheio os demônios que atacam a sua casa, sua vida, sua família, seu marido, seus filhos, sua esposa. Os demônios só atacam quando percebem que estão perdendo o controle sobre você e sobre a sua boca. Quem expulsa demônios, como eu já fiz isso muitos anos, né? Você sabe, percebe o desespero deles para tentar não sair. Isso se chama artilharia pesada e o seu jejum de palavras de morte está funcionando muito bem, então não desista. Estratégia: manter segredo.
O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios a destrói. Provérbios 13:3. Faça uma lista de frases bíblicas ou versículos curtos e os tenha sempre por perto, para falar quando sentir vontade de voltar a dizer palavras vazias, torpes, palavrões que geram morte. Anote no celular, num cartão, um pedaço de papel. Se tiver uma outra pessoa de fé que também vai fazer o jejum de palavras vazias juntamente com você, uma poderá ajudar a outra nos momentos mais difíceis. O seu discipulador, o pastor, enfim, que está te ajudando, que acredita também, né? Se não acreditar, não basta, não adianta. Não conte para todo mundo que você está fazendo um jejum de palavras que geram morte, somente para pessoas espirituais e intercessoras. Aqui se aplica o que Jesus ensinou. Tu, porém, quando jejuares, unja a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e a teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Por que não é bom contar para todo mundo? Resposta: muitos vão querer te desanimar, te atrapalhar, colocar dúvidas para fazer você desistir, que isso é coisa de louco, sem sentido, e as palavras variadas, mais variadas, né? Críticas, zombarias, inveja, incredulidade, e essas palavras vão contaminar sua determinação nesse propósito, fazendo com que você desista e fracasse, ou falhe no momento que não deveria. Se não souberem, não farão nada disso. Ninguém tem inveja daquilo que não sabe, daquilo que não conhece. Especialmente quando, de repente, na casa, a mulher, o marido não é crente, então xinga, fala. Se você fala uma coisa dessa para ele, ele vai te atazanar muito mais e vai te atrapalhar num dia que você estiver irritada, estressada. Quando você faz algo que só entre você e Deus, sem buscar a aprovação de pessoas, especialmente de pessoas incrédulas e zombeteiras, Deus vai honrar. Assim você mostra que a sua intenção é pura e Deus honra isso de um modo especial, né? Os limpos de coração. Já notou que há pessoas, até dentro de sua própria casa, que parece que atraem problemas? Você já conseguiu? Encrenca, confusão, como imã. Isso não é azar. Você fala, não sei se vem azarado. Não, não é azar. É que as palavras que as pessoas vivem falando as mantêm reféns, conectadas com energia ruim e influenciadas pelos demônios que atuam com isso. O seu marido é aquele cidadão que vive xingando. Então vive a vida dele, vive com motivo para xingar, enrolado, nervoso, toda hora culpando todo mundo, xingando, se descontrolando, porque ele constrói isso, ele alimenta os demônios que o acompanham. Mas também há pessoas que parecem que a sorte está sempre do lado delas. Não é sorte. É que as palavras que saem da boca delas as mantém conectadas, refém de bênçãos, mesmo que nem saibam disso. Às vezes a pessoa nem crente mas ela constrói isso ao redor da vida dela. É a palavra do Senhor. Seu jejum de palavras que geram morte não vai mudar só a sua vida, vai mudar o ambiente de todos os lugares por onde você estiver. Se você estiver fazendo o jejum de palavras torpes, por favor, faça uma visitinha na minha casa. Sua casa, seu trabalho, sua igreja, seu grupo de discipulado, sua equipe de serviço na igreja, o ministério em que você serve a Cristo, o bairro, até o seu bairro será impactado, a equipe onde você trabalha aí de ajuda comunitária, de ajuda social, vencendo os espíritos territoriais que agem nesses locais. É como alguém que canta no tom certo, num coral que canta fora do tom. Aos poucos, os outros cantores começam a ajustar a voz e a cantar no mesmo tom. Aqui o tom é falar palavras de vida, é falar a palavra de Deus. Quando eu trabalhei na antiga Duratex, na hora do almoço, eu percebi que todos os funcionários reclamavam da comida. Todos os que estavam ali bem próximos de mim, naturalmente, não era toda a companhia, né? Todo mundo que estava ali sentado comigo ali, pelo menos a grande maioria. Eu passei a elogiar a comida todos os dias. Em pouco menos de 30 dias, uma funcionária me falou: todos nós passamos a elogiar a comida, Alberto, de tanto que ouvimos você falar bem dela. E isso ganhou tanta proporção que a chefe da cozinha, a nutricionista, ela fazia questão de vir pessoalmente me servir a comida por causa das minhas palavras que geravam vida, ao elogiar a comida diante de todos. Então, a gente construiu um ambiente. Então, todo mundo que falava mal passou. Por quê? Porque palavras de vida geram vida. Elas têm mais força, mais poder. Suas palavras e as próximas gerações. As palavras que você fala hoje estão criando um ambiente espiritual que seus filhos, seus netos e bisnetos irão herdar. Quando você diz, alimentando demônios, na minha família, sempre fomos trabalhadores, mas sempre fomos pobres demais, poucos conseguem alguma coisa na vida. Você está preparando as próximas gerações dos seus descendentes a uma vida de quase miséria, um trabalho infrutífero. Quando você diz, alimentando demônios,
As mulheres da minha família nunca foram felizes no casamento e quase todas se divorciaram. Você está preparando as próximas gerações dos seus descendentes a uma vida de casamentos falidos e infelizes. Você consegue entender e perceber isso? Mas quando você faz o jejum de palavras que geram morte, e começa a pronunciar, decretar, profetizar as palavras de Deus, você está reescrevendo o futuro espiritual dos seus descendentes. Jacó pronunciou palavras de bênção sobre os seus filhos, lá em Gênesis 49. Jacó fala palavras de bênção sobre os filhos de José, Gênesis 48. Davi fala palavras de bênção ao filho Salomão, 1 Reis 2. Você está quebrando correntes de maldições que estão em suas famílias há décadas, com palavras que geram vida. Eu chamo aqui de correntes de maldições, é esse círculo ciclo de situações que vão em volta, tudo ruim na vida de uma família, porque todo mundo fala mal, porque todo mundo xinga. As maldições e os demônios que passam de pai para filho, através de palavras faladas que geram morte, é das mais difíceis de se expulsar, pois exige mudança de mentalidade e as pessoas têm resistência, acham que é bobagem, que é besteira, que é perda de tempo. A fortaleza já basicamente gangrenou na sua mente. E as pessoas, como os crentes que estão viciados a um palavreado mundano de raça de Adão, de palavras que geram morte, infelizmente. Se diz crente evangélico, mas a sua boca não é convertida. Palavras são como um contrato, a base da cédula de dívida, né? Mas quando uma pessoa da família decide fazer até o final o jejum de palavras de morte de 40 dias, toda a estrutura espiritual maligna da sua família começa a ser destruída. Os demônios são mentirosos por natureza. Jesus fala isso em João 8,44 e nós lemos o Tiago, né? O seu irmão, no capítulo 3, 14 e 15, falando também. Se você vive mentindo, abre as portas para os demônios da mentira agirem em sua vida. E eles não vão parar por aí. A principal tática deles é fazer você acreditar e falar mentiras para resolver, entre aspas, seus problemas ou evitar discussões com outras pessoas. E assim, você fica refém usando a mentira todo dia, sem que perceba. Aí você começa a falar outras mentiras, alimentando demônios. Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, vou sair da igreja porque estou atrapalhando o pastor e os irmãos e por aí afora. Quando você fala essas coisas, você dá legalidade para que os demônios atuem em sua vida. E isso se torna realidade. Tudo que você faz aqui na terra tem um reflexo nas regiões celestiais, Efésios 6,12, que influenciam a sua vida na terra. E eu falo isso e explico bem isso no meu vídeo Principados e Potestades e a Luta do Cristão. É como um contrato, né? O princípio da legalidade, o sexto. E os demônios virão cumprir em sua vida porque você está dando autoridade. Acha que isso é um exagero? Nos tempos dos reis Josafá de Judá e Acabe de Israel, os profetas viviam profetizando para agradar os reis em troca de benefícios, prestígio, fama e privilégios que recebiam, tal como a maioria nos dias de hoje. E foi aí que vemos como os demônios se alimentam de mentiras, que eles mesmos colocam na boca das pessoas. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor lhe disse: e com o quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na sua boca e todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Ora, aquilo que estavam plantando foi aquilo que eles colheram, e Deus permite, porque ele deu livre-arbítrio a todo mundo. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o mal contra ti. 1 Reis 22, versículos do 20 ao 23. Pois aqui a palavra Natan significa por, estabelecer, é permitir, emprestar, estar permitido, entregar. Então Deus permite. Com eufemismo podemos jejuar. Quando você faz, podemos dizer, ou melhor dizendo, né, com eufemismo podemos dizer, quando você faz o jejum de palavras vazias, de palavras de mentira, e as troca por palavras da verdade, da Bíblia Sagrada, você está cancelando todos esses contratos ruins e de mentira, contratos aqui entre aspas, né? Fazendo novos contratos das bênçãos com Deus. Você está tirando toda a autoridade e legalidade que deu o inimigo e se submetendo a Deus, literalmente cumprindo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, com palavras que geram vida. Resistir ao diabo, eliminando as palavras vazias que geram morte, e ele fugirá de vós. O próprio texto.
E é por isso que os demônios e o mal fogem quando você faz o jejum de palavras de morte por 40 dias. Pois você viverá como aquele crente ou aquela crente chata que só fala de Jesus, de Deus. As suas palavras serão essas. Então você vai exalar o perfume de Cristo, vai exalar o poder de Deus. Não só porque seu controle morre de fome sem o alimento de suas palavras de morte, o controle dos demônios falando, mas porque você retirou deles toda a autoridade e legalidade que deu a eles com sua boca. Quer dizer, você dá e retira. Quando uma mulher faz mais de 30 anos e não se casou, ou é mãe solteira com mais de 30 anos, começa a falar, agora sei que não caso mais, já passei da idade e todos os homens bons já estão casados, vou morrer sozinha na solidão. Ela construiu uma barreira invisível, uma fortaleza, como Paulo fala em 2 Coríntios 10:4, uma fortaleza mental e espiritual que impede a bênção, um contrato de solidão. Ao invés disso, deve dizer e orar palavras de vida. Deus tem um homem, se você é uma mulher, né? Deus tem um homem, né? E se você é um homem, diga, Deus tem uma mulher preparado para mim, e eu vou conhecê-la, ou conhecê-lo no tempo certo de Deus. Eu sou amada por Deus, ou sou amado por Deus, e mereço ser amado, ou amado por uma pessoa preparada pelo próprio Deus. Minha vida sozinha, e só pelo tempo que Deus está, só pelo tempo que Deus está preparando também para ser um homem de Deus, não uma mulher de Deus. Esse é o contrato de Deus, quer dizer, você ora para que Deus prepare a pessoa e prepare você, que os dois sejam encontrados no tempo de Deus. Com quem você está fazendo contrato? Com palavras de morte ou com palavras de vida? Eu vim sofrendo muito do meu estômago nos anos 2020 e 2023. Foram anos muito difíceis, com certeza. Então eu comecei a dizer palavras de vida com base em Lucas 8, 43 e 48, e eu criei muito. A fé da mulher com hemorragia crônica. Assim como ela dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar na veste ficarei curada, que está no versículo 21, eu dizia, estava para ir num culto, né, de pastores, o pastor vai chamar para ir orar e Jesus vai me curar instantaneamente. Eu senti queimar. Nem precisou impor as mãos, porque era um evento muito grande e a gente se aproximou apenas para as orações. Então eu fazia oração assim no geral. Fui curado instantaneamente no dia 24 de novembro de 2023, no culto em Sorocaba. Em abril de 2025, eu fiz endoscopia que comprovou que o meu estômago não tinha mais absolutamente nada. Jesus me curou, como eu disse que seria. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, e nunca mais tive problemas de estômago. E eu criei. E é essa a questão. Eu fiquei falando aquilo e falei. Eu construí um ambiente de milagre. O resultado, eu senti aquilo, esquentou. Quando eu senti que esquentou meu estômago, eu falei, agora estou sendo curado. E fui. Para vocês terem uma ideia, eu saí de Agudos, né? Fomos de carona, eu não estava nem em condição de dirigir. Os irmãos pararam num restaurante, num posto, né? Querendo as coisas para mim, eu não conseguia comer nada, não descia nem água, nem remédio com água, nada. Os irmãos ali orando e estavam penalizados de ver meu sofrimento, nada. E eu fiquei o dia inteiro assim, o culto foi à noite. Mas quando eu senti aquilo e terminou o culto, ainda falei para Catarina, vamos, que era a parte ia ter o lanchinho, né? Antes de dormir, né? Eu falei, vamos lá. E eu cato coisa daqui, come. Ela falou, calma. Eu falei, não, deixa eu ver se eu tô curado mesmo. Descia tudo, normal. Então é assim que funciona. O jejum de palavras que geram morte dá a oportunidade de você cancelar os contratos espirituais, que até hoje acorrentam sua vida familiar por décadas, por gerações, e fazer contratos de bênção com Deus, que vão mudar toda a sua vida. Eu repito, você não vai estar declarando a situação que você vê diante dos seus olhos. Isso é a visão do óbvio. É óbvio. Você está me entendendo? Você não vai estar declarando o que você vai estar declarando o que Deus vê para você pela sua palavra. Você não está falando da situação de agora. Você está falando na realidade de Deus, do que Deus irá fazer na sua vida. É isso que você está construindo. Lembre-se que o anjo disse para Daniel, foram ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. É as suas palavras. E aqui está o segredo. Quando o que você fala todo dia está de conformidade com a Bíblia Sagrada, você tem que compreender que tem que estar de acordo com a palavra do Senhor. Nunca se esqueça disso. Se estiver fora dela,
não me responsabilizo, é por sua conta. Quando você fala todo dia o que está de conformidade com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, as coisas ao seu redor acabam mudando também, mesmo que você ainda não está percebendo. E tem que ser assim. Isso acontece porque no mundo espiritual as palavras de Deus são mais fortes e poderosas do que qualquer problema, sofrimento ou qualquer outra coisa. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. É simples assim. A minha tradução diz: pela fé entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus. Você quer que Deus fale com você? Eu queria que Deus falasse comigo, mas Deus não fala. Entenda que até para isso é necessário tratar a sua boca. Quando Deus apareceu ao profeta Isaías, o que Deus encontra? Resposta: um homem com lábios impuros, lá em Isaías capítulo 6, versículos 5 e 8. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos, no versículo 5. Então Deus envia um serafim, com 6 asas, para ajudar. Lá está outro anjo. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Você se percebe que o Isaías ele era um homem de Deus, mas a boca dele atrapalhava. Quantas pessoas não são assim? E isso atrapalha mesmo. O serafim purifica a língua de Isaías, simbolicamente, mas ele purifica. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Então, ele primeiro precisou o quê? Transformar a vida dele, transformar a língua dele. Você está entendendo que o princípio é a mudança da língua. Tenaz, aqui a palavra meokar, significa, ele colocou brasa na língua impura de Isaías, que vivia no meio de um povo com boca suja. Você está no meio de pessoas com boca suja, a tendência é você também ter boca suja. E a gente vê hoje que muitos crentes, pregadores, a gente vê certas palavras que são colocadas no altar do Senhor que Deus tenha misericórdia. Com certeza, você mora numa casa de pessoas com boca suja, se trabalha numa empresa com pessoas com boca suja, e se congrega numa igreja com pessoas com boca suja, e naturalmente você vai ser uma pessoa com boca suja. Você não vai precisar colocar brasa viva em sua língua, graças a Deus, né? Algo parecido com isso, né, Tenaz, né? Que pegava aqui, né? Fechava, pegava aí a brasa para pôr na boca. É uma espevitadeira, uma espécie de tesoura, um modelo similar. Esse aqui é um modelo mais moderno, mas para você ter uma ideia. Só depois de purificar os lábios, Isaías ouve a Deus. Aí o texto diz: depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e a quem de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-os a mim. E por nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Os grifos aí são meus. Só depois de ter os lábios puros é que o profeta Isaías pôde ouvir a voz de Deus. E esta é a finalidade do jejum das palavras de morte por 40 dias, para que purifique mesmo a realidade versus a palavra de vida. Quando você só tem uma nota de R$5 na carteira, ou um saldo no banco, está até devedor, está no vermelhão, já faz meses, e fala a palavra de vida: meu Deus me dá tudo o que eu preciso, estou bem suprido. A sua mente pode e vai protestar? Ficou louco? R$5? Ou então deve para o banco e diz que Deus te dá tudo o que precisa? Fala sério, cara. Quando o seu marido chega em casa discutindo aos berros com você, xingando palavrões horripilantes, muitas vezes chega bêbado, aquele bafo de bebida, pinga, cerveja e sei lá mais o que mais o diabo pôs na vida dele, e você diz: Deus está salvando e convertendo o meu marido, curando suas frustrações e restaurando o meu casamento. Ele não sabe disso, mas Deus está fazendo. As suas emoções, os seus sentimentos vão resistir. Olha, melhor mulher, não mudou nada, está cada vez pior. Mas é exatamente isso que torna o jejum das palavras que geram morte tão poderoso. As suas palavras, quando alinhadas com a palavra de Deus, forçam a realidade a mudar. A verdade não é o que você vê, isso é visão do óbvio, não é o que você sente. É a verdade, é o que Deus diz na sua palavra sobre você. Você vê pela fé, com a visão profética que precisa ter. E quando você declara o que Deus diz, você aciona leis ou princípios espirituais mais poderosos do que qualquer lei da natureza. Por que usamos remédios embaixo da língua? Resposta: porque fazem efeito mais rápido. Essa região é altamente vascularizada e possui mucosa fina, permitindo que o medicamento seja absorvido diretamente pela corrente sanguínea em poucos minutos. É o poder da língua. Espiritualmente é a mesma coisa.
Quando você jejua de palavras que geram morte e só fala o que glorifica a Deus, você está agindo como Deus quer. E quando... Porque Deus não quer gente ingrata. O que aconteceu com a primeira geração de Israel, gente? Não está aí no texto, né? Deus, o Espírito Santo me colocou isso na hora, mas agora me lembra isso, até porque a mensagem ela já ficou grande, né? Quando a sua boca se alinha com a boca de Deus, o seu coração vai começar a bater no mesmo ritmo que o coração de Deus. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. A violência aqui não é só a violência verbal contra os outros, é contra si mesmo. Você vai começar a ver a situação como Deus vê. Você vai começar a amar as pessoas como Deus ama. Você vai começar a ter esperança nas coisas impossíveis. Você não só corta o alimento dos demônios, mas você passa a ter intimidade com Deus. E os demônios não suportam mais. Esta é a resposta de Deus para as suas orações e dúvidas. O problema está no ambiente que bloqueia a ação de Deus, bloqueia a ação dos anjos, bloqueia os milagres, mas favorece os demônios. Ou você pode reverter isso, porque Deus criou tudo com palavras. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus que possamos formar um exército de Deus com bocas de bênçãos, como 144 mil judeus. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Na sua boca não se achou engano. Que bocas poderosas pelo trabalho que farão. Não é à toa que o anticristo, nenhum mal, ninguém vai conseguir tocar nesses 144 mil. Nada, nenhum mal vai acontecer com eles, porque a sua boca vai construir somente o bem. O chamado de fé para você. Afinal, pastor, como deve ser feito o jejum de palavras que geram a morte? Por 40 dias de forma correta. Resposta. Você está disposto ou disposto a começar a mudar de vida agora? Você está pronto para fazer 40 dias, em 40 dias o que você não fez a vida toda? Parece ser muita coisa. E no começo vai ser mesmo, pois mudar hábitos errados e viciados de que você pratica há décadas exige esforço, determinação, fé, perseverança e confiança no Espírito Santo. Você está pronta para quebrar o mal de sua vida e estabelecer a bênção de Deus? Não espere nada fácil, por favor. Não espere nada fácil. Se você sente que chegou a hora de agir para quebrar as correntes sobre a sua vida, sobre a sua família, então se prepare para ver milagres. Vou explicar como fazer o jejum de palavras que geram morte. 40 dias de jejum de palavras que geram a morte. Provérbios 18, 21. Primeiro, faça uma lista das palavras que geram morte, das quais você fala para cada área da sua vida. Finanças, casamento, trabalho, estudos, vida espiritual, saúde, dinheiro. Anote num caderno, uma folha do celular. Se preferir, anote durante os próximos 3 dias, por exemplo, e só depois comece o jejum de palavras que geram morte, para não esquecer de nenhuma. Pega tudo. Segundo, para cada palavra ruim, encontre um versículo da Bíblia. Eu vou dar um exemplo. Nunca vou ter dinheiro suficiente. Eu costumei falar isso. Cita lá Filipenses 4, 19. Escreve o texto, tá? Você não vai lembrar o versículo, então você vai ter que escrever o texto. Segundo, nunca vou sarar dessa doença. Pega lá 1 Pedro 2, 24 ou Mateus 8, 17. Escreve o versículo. Pode fazer no computador, quem tem essa possibilidade. Quem não tem, vai no cadernão, na folha mesmo, não tem problema. Escreva essas verdades da palavra de Deus de maneira que você possa levar para onde você for. Celular, numa folha, num cartão. Quando você sentir a tentação de repetir palavras de morte, leia o versículo em voz alta, imediatamente. Quarto, 3 vezes ao dia, conforme Daniel fazia na 6:10. Tire um tempo para falar em voz alta todas essas verdades sobre cada área da sua vida, que você fez aí, que eu já expliquei nos itens 1 e 2, certo? Ajuda a gravar na mente, ajuda a disciplinar a sua mente. Quinto, toda noite antes de dormir, anote num diário, num caderno, num celular, notebook, tablet, folha, o que for mais fácil, ao menos 3 coisas boas que você percebeu durante o dia, por menor que sejam, por mais insignificantes que pareçam. Isso ajuda a focar no que está melhorando e não focar nos problemas que aconteceram ou que persistem. Sexto, nesses 40 dias, cerque-se de coisas e pessoas espiritualmente saudáveis, hinos de louvor, verdadeiros hinos mesmo, não essas porcaria que tem hoje em dia aí que você acaba falando porcaria, e aí já era, né? Conversar com quem agrega conhecimento da Bíblia, pessoas espirituais,
Reveja várias vezes esse vídeo nesses 40 dias para assimilar bem a mensagem, para focar. Isso vai ser muito importante, vai te ajudar muito. Sétimo, nesses 40 dias, evite programas, novelas, jogos e vídeos tóxicos, fotos e notícias negativas da política, do governo, que é tudo infelizmente, né? STF, evita isso, porque só problemas e coisas erradas, corrupção, então isso só vai te atrapalhar. Críticas às pessoas, evita fofoca, mexericos, verá que mudar hábitos errados e viciados por anos exige disciplina. De repente você já tem 30, 40, 50 anos para fazer isso, não é fácil. Então você verá que mudar hábitos errados e viciados por anos exige disciplina, fé, determinação e ajuda do Espírito de Deus. Né? Sem ele não tem como ter sucesso nenhum. Sexto, esteja pronto, esteja pronta. Você estará falando como Deus fala. Você estará abençoando como Deus abençoa. Você estará criando com a palavra de Deus como Deus cria, porque você vai estar falando no nome dele. Alimente sua alma e seu espírito somente com o que fortalece a tua fé. Leia muito a Bíblia. Nono, se prepare para ver os milagres que Deus fará em tua vida e ao redor dela. Você estará sendo conectado, estará sendo conectada com o coração de Deus, de um jeito único que você ainda não experimentou. Dúvida. Falo ou não falo isso? Fica em dúvida. Vou falar ou não falo? A resposta. Pensa assim, ó. Responda essas perguntas. Vai glorificar Deus? Se vai glorificar Deus, fala. Se não glorifica Deus, para. Vai abençoar alguém? Não, então não fale. Jesus falaria isso? Ixi, claro que não. Então você já sabe a resposta. Se respondeu não para uma delas, não fale de forma alguma. Não quebre o seu jejum. Se você... E o décimo, que é o importante também. Se falar alguma palavra que gera morte, ruim, torpe, negativa, palavrão, reclamação, crítica, raiva, desânimo, você quebrou o jejum nesse momento, nesse dia. Você estava no 39º dia, quebrou, vai começar tudo de novo. Peça perdão ao Pai, não desista. Começa tudo novamente, como sendo o primeiro dia. Por quê? São 40 dias sem nenhuma mínima palavra torpe. Palavra nem pensar, né? E aprenda que a próxima palavra que saia da sua boca glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. E não se esqueça de todo dia pedir a ajuda do Espírito Santo para que te ilumine e te ajude a cumprir os 40 dias de jejum de palavras, só falando palavras que geram vida, para comer os seus frutos de milagres, aleluia, conforme o próprio texto da palavra do Senhor, que é o texto base dessa mensagem do retiro espiritual e que eu estou gravando aqui de uma outra forma para que você tenha essa mensagem e ela possa edificar a sua vida. E, claro, quando você for começar, você vai fazer esta oração. A oração para o início do jejum de palavras vazias por 40 dias. Levante a sua mão direita aos céus e ore assim para começar. Se você é canhoteiro, pode ser a mão esquerda. Pai Celestial, a partir de agora, diga seu nome, faço um compromisso de fazer um jejum de todas as palavras ruins, torpes, de desânimo, de todas as palavras que geram morte durante o período de 40 dias, a começar do dia de hoje, né? Marca aí. Abba, Paizinho querido, em 40 dias só vou falar palavras que te glorifiquem a ti, que glorifiquem a ti. Palavras que tragam edificação e ajudem aos outros, e palavras que declaram a verdade dos teus ensinamentos, dos ensinamentos do seu Filho Jesus Cristo, o meu Senhor, sobre a minha vida, mesmo diante das tentações, das perseguições, das provações, das tribulações, das injustiças, das doenças e do sofrimento. Por isso, eu te peço que me faça ser cheio ou cheia do Espírito Santo. Pai, te peço que o Espírito Santo me ajude a ser fiel e me guie totalmente para eu conseguir cumprir até o final este meu compromisso contigo e eu venha glorificar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pai, esta é a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como minhas palavras mudam vidas ou trazem morte. Provérbios 18, 21. É a resposta de Deus para você. Esta é a mensagem que vai mudar a sua vida se você obedecer. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Se você gostou, deixe aí o seu gostei, nos ajude. Também deixe um comentário para edificar as pessoas e para já ver se você entendeu mesmo as palavras construtivas.
Compartilhe essa mensagem com pessoas que você sabe que querem, que estão buscando desejar uma mudança de vida. Observe que você não tem que fazer jejum de alimentos. Claro que se você fizer um jejum de alimentos, um jejum de Daniel, um jejum absoluto, com um jejum desse aí, meu Deus do céu, eu quero estar perto de você, porque você vai fazer a presença de Deus ser sentida poderosamente. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda honra sejam tributadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos. Deus abençoe vocês. E eu declaro que cada pessoa, homem, mulher, jovem ou criança, que estiver assistindo as mensagens dos meus vídeos, Deus vai sempre manter e mandar uma bênção especial, poderosa na sua vida, uma bênção que vai transformar a sua vida, em nome de Jesus Cristo.